Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Gente, o vídeo de hoje vai ser sobre o meu testemunho de vida, tá? Vou contar pra vocês o porquê que eu aceitei Jesus, o que mudou, o que aconteceu em mim, tá? Bom, em 2017, foi um ano que mudou a minha vida e a vida do meu marido. Pra quem não sabe, eu sou casada. Esse é meu marido. Lindo, né? Pois é. Então, em 2017, no comecinho de 2017, acho que foi em fevereiro, se eu não estiver enganada, uma amiga minha me convidou pra ir numa igreja pequena, evangélica. E antes de 2017, a Mirella era uma pessoa, essa pessoinha aqui, era uma pessoa que odiava que as pessoas falassem sobre Deus, sobre igreja. Eu odiava que me chamava para ir para a igreja. Eu era uma pessoa que gostava de beber, gostava de fumar glé, que gostava de uma bagunça. E eu e meu marido éramos duas pessoas que brigavam muito, porque ele é uma pessoa caseira e eu era uma pessoa de rua, que gostava da farra, que gostava de dançar, de beber. E beber, eu falo, ficar bêbada. Enquanto eu não me via bêbada, eu não cansava de beber. E fumava narguilé, narguilé, não sei como vocês falam. E no nosso casamento, eu casei com ele, eu tinha 17 anos, mas isso é assunto para um outro vídeo que eu irei fazer, tá? Eu casei com ele, eu tinha 17 anos, ele tinha 24. E eu era uma menina, eu era muito imatura. Então, quando eu casei com ele, o meu pensamento era: agora eu tenho a minha liberdade, agora eu vou fazer o que eu quiser. Então, eu comecei a beber, comecei a fumar narguilé, eu gostava muito de ir na praia. Aqui na minha cidade, Ilha Solteira, antes era febre. Final de semana, sábado à noite, a gente ia na praia. Juntava um monte de carro, ligava aquele monte de som e eu gostava daquilo. Nada contra quem gosta. Eu quero deixar muito claro nesse vídeo que eu não estou aqui para julgar, para condenar, para apontar o dedo para ninguém, tá? É sobre a minha história, sobre a minha vida, tá? Vamos aprender a separar as coisas aqui. Bom, continuando. E eu sou também uma pessoa que eu não cresci na igreja evangélica. A minha família inteira é católica. Então eu cresci no catolicismo, tá? Fiz crisma, batizei e tudo mais. Então, quando a gente foi morar junto, a gente não era casado. A gente brigava muito, porque eu queria uma coisa e ele queria outra. Ele queria ter um momento comigo de casal. Não que ele me proibia de sair, não. Ele nunca me proibiu de nada. Ele só queria um pouco. Ele queria ter um momento comigo de casal, de marido e mulher, de ficar em paz, de ver um filme, esses tipos de coisa. Ele gostava dessas coisas. E eu não gostava. Pra mim não era suficiente. Então, era motivo da gente brigar muito. E eu sempre bebi, e ele nunca bebeu. Então, era outra diferença também no nosso casamento. Ele é muito calmo e eu sou muito agitada. Então, assim, ele é minha calmaria e eu sou aquela tempestade. E eu acho que Deus faz tudo certo. Acho não, tenho certeza que Deus faz tudo certo. Porque se eu, Mirella, me caso com um cara nervoso igual eu, não tava junto hoje, mas isso não vem ao caso. Então, a gente tinha muitas diferenças, e a gente tem até hoje, só que a gente sabe lidar de uma forma diferente, tá? Então a gente tinha muitas diferenças, a gente brigava muito. Eu até ameaçava de: eu vou largar de você, eu não aguento mais, você não gosta de mim, você não... Sabe assim? Era feia as brigas. E fora que em 2014 eu machuquei meu pé. Eu torci o meu tornozelo onde eu estava trabalhando. E não foi grave, mas por eu não ter me cuidado corretamente,
deixou sequelas no meu pé. E o meu pé, e essa limitação que eu tinha no meu pé, que me fazia só ficar deitada na cama. Eu não podia lavar a louça, eu não podia tomar banho sozinha, eu não podia fazer exatamente nada. Eu tinha que esperar meu marido chegar do serviço à noite para cuidar de mim, para fazer comida, para dar banho em mim. E fora nossas brigas. Ou seja, virou tudo um rolo, sabe, uma bola gigante de problemas, que a situação estava insustentável. A gente não tinha filho, tá? A gente não tem ainda. Então, assim, a gente brigava muito. E quando foi em 2017, essa minha amiga que eu andava com ela, eu tinha uma amizade com ela bem próxima, ela me chamou para ir numa igreja evangélica. E para não ficar chato, para não dizer não, eu aceitei. Eu fui com ela. Essa igreja, a mãe dela que frequentava. E eu fui. Fui eu e mais algumas meninas. E eu fui de bota, porque nessa época meu pé ficou tão ruim que eu tive que usar bota ortopédica. Isso foi em 2017, lá em janeiro, fevereiro. Tá bom, a gente foi. Aí, ouvimos a palavra, assistimos o culto, só que entrou aqui e saiu aqui. Quando foi no mesmo ano, 2017, quando foi em abril, maio, eu chamei o meu marido para ir comigo. Sim, eu chamei ele para ir comigo. E a gente ouviu a palavra, tudo. E na emoção, a gente foi lá na frente. Na verdade, ele que me empurrou pra gente ir lá na frente, aceitar Jesus. E nessa época, meu marido já orava por mim em silêncio, sem eu saber de nada, sem nem eu imaginar. Eu acho que até foi por isso que ele me forçou a ir lá na frente, aceitar Jesus. Eu até estranhei. Ele foi primeiro, ele falou assim, vamos. Eu falei, ok, vamos. E eu fui, eu aceitei Jesus da boca pra fora, mas fui lá na frente, junto com ele. Aceitar Jesus. Na verdade, foi ele que me aceitou. Mas tudo bem. A gente foi, aceitou Jesus, só que assim, aceitamos, né? Continuei com as minhas atitudes, ele continuou com as atitudes dele, as brigas continuaram, meu pé não melhorou e ficou por isso mesmo. Acho que 1 mês e meio depois, a gente continuou a nossa vida normal. Foi em, acho que eu falei maio, junho, né? Abril, maio, uma coisa assim. Um pouquinho mais pra frente, eu comecei a refletir na minha vida. Comecei a lembrar daquela igrejinha que eu fui. Comecei a lembrar que a gente tinha aceitado Jesus. E nesse dia minha irmã estava comigo em casa. E eu falei assim pro meu marido, amor, eu quero ir na igreja, você me leva? Que eu não podia dirigir. Você me leva? E você levo. Foi eu e minha irmã mais nova. E nesse dia, Deus usou um irmão de lá que falou tudo da minha vida. Falou o que estava acontecendo. Tudo. Parecia que ele estava me vigiando. Parecia que ele tinha colocado câmeras na minha casa e naquele dia ele estava falando tudo. Só que não era isso. Era Deus usando ele para falar para mim. Filha, eu sei de tudo que você está passando. Eu sei tudo que está acontecendo. Eu não virei as costas para você. E eu chorei muito nesse dia. Muito. Meu choro foi um choro de desabafo. Um choro de desabafo em meio ao desespero. E eu não estava entendendo nada. E foi um culto maravilhoso. Foi a primeira vez que eu chorei no culto. Foi nesse dia. O ano 2017 as coisas aconteceram muito rápido, muito... Eu não sei explicar. Foi algo assim... Quando a gente viu, a gente já tava dentro da igreja. E tá bom. Aí acabou o culto. Meu marido foi buscar a gente e eu contei tudo que tinha acontecido.
Passou, acho que algumas semanas, que acho que nem foi 2 semanas. Eu falei pra ele, vamos na igreja comigo? Ele voltou aí comigo. Só que nesse dia que Deus falou comigo muito, ele não tinha ido, eu fui sozinha. Então, pra vocês verem que a gente tinha aceitado Jesus de boca, porque só eu que ia. Só eu que fui. Só que eu acho que era Deus falando, não, hoje eu tenho encontro com você, tá? Ele vai ficar em casa e eu tenho encontro com você. E ele voltou aí comigo. E a partir do momento que ele voltou aí comigo, a nossa vida, a gente começou a mudar. E as pessoas que andavam com a gente, que eram nossos amigos, automaticamente nós se afastamos e eles também se afastou da gente. Por quê? Porque a gente fez uma escolha. A gente escolheu servir a Jesus. A gente escolheu se firmar, se converter. Então, as bebedeiras, as farras, os encontros, não fazia mais parte da nossa vida. A gente não queria mais isso. A minha libertação de cerveja, de narguilé, foi aos poucos. Não vou mentir aqui, eu senti muita vontade. Mas eu decidi que eu queria me libertar disso. Porque a maioria das minhas bebedeiras, da vontade de beber cerveja, era por causa de quê? Por causa de problema. Uma coisa não estava indo bem, minha vida estava uma confusão mesmo, então eu vou beber. Então eu descontava todas as minhas frustrações, tristezas, decepções na bebida e no guilé. E o engraçado é que nunca me satisfazia. Nunca. O que me trazia? Ressaca no outro dia, dor de cabeça e uma vontade enorme de ficar vomitando no banheiro. E eu lembro, falando nisso, eu lembro que a última vez que eu bebi muito, eu bebi foi pinga, corote. E eu fiquei muito ruim, muito líquida. E eu já tinha ido para a igreja, Deus já tinha falado comigo. E olha só, apesar de tudo do que Deus usou aquele irmão para falar, eu ainda bebi. O que aconteceu? Eu lembro que nesse dia, e todas as vezes que eu bebia, gente, o meu marido cuidava de mim. Meu marido me dava banho, meu marido me dava comida. E isso, hoje, pra mim, é vergonhoso. Vergonhoso mesmo. E eu lembro que nesse último dia que eu fiquei bêbada por causa de bebida alcoólica, eu tava no box do banheiro tomando banho. Meu marido tava na cozinha fazendo comida pra mim. Eu lembro que eu lembrei da cena que eu tava na igreja e eu bêbada falei com Deus em voz alta. Eu não quero mais passar essa vergonha na frente do meu marido. Então eu quero ser liberta. Eu falei isso pra Deus dentro do banheiro. Nem sã direito eu tava. E a partir desse dia, e eu tava chorando muito nesse dia, a partir desse dia, eu nunca mais coloquei cerveja na boca. Eu resisti muito, porque eu tinha muita vontade de beber cerveja, principalmente quando alguém bebia perto de mim, eu sentia o cheiro e eu queria beber. Só que eu resistia, eu persistia, eu orava em pensamento e Deus me fortalecia. E me fortalece até hoje. E foi uma libertação aos poucos, porque uma coisa é você decidir parar de alimentar aquele vício. E outra coisa é você permanecer na decisão. Então foi uma libertação aos poucos. E o guilé é a mesma coisa. Eu tinha guilé dentro de casa. Meu marido me deu um guilé rosa lindo. Eu quebrei esse guilé em partes. E cada peça que eu quebrei, eu falava: estou liberta, estou liberta, estou liberta. Em nome de Jesus. E foi aos poucos. Guilé foi a mesma coisa. Eu sentia vontade, só que eu não fumava. E as pessoas que andavam com a gente, que eram nossos amigos, a gente precisou se afastar.
Porque a gente sabia, no caso que era eu que bebia, era eu que queria sair, era eu que queria farrear, era eu que queria as coisas do mundo, as coisas da carne. Eu sabia que se eu quisesse ter uma vida com Deus, se eu quisesse mudar a minha vida, que Deus me mudasse, eu ia precisar me afastar de tudo aquilo que eu estava vivendo, de tudo aquilo que não acrescentou a gente em nada. E as pessoas começaram a notar a diferença, porque a gente começou a se afastar, se distanciar, e até que chegou um dia que eles não chamavam mais a gente. E a gente entendeu, sabe? Eu, particularmente, estranhei, fiquei um pouco chateada, mas não me fez parar. Porque a gente fez uma escolha de servir a Jesus e a gente sabia o que a gente precisava renunciar. Então, a primeira coisa que a gente renunciou foi as amizades. Tipo, os caminhos, os encontros. A gente começou a renunciar a isso. E depois a gente começou a se firmar na igreja, a se aproximar de pessoas da igreja, de irmãos e irmãs da igreja. E automaticamente os meus gostos começaram a mudar, por música principalmente. Deus enviou pessoas na minha vida abençoadas que me ajudou a me fortalecer nele. Tenho uma amiga até hoje que ela começou a me enviar músicas evangélicas, que ela me colocou num grupo que falava sobre Deus, sobre Jesus, bem antes de eu me firmar. E ela chama Regiane. Então, Rei, se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigada. Deus abençoe você. E eu lembro que ela me colocou nesse grupo. E eu olhava, assim, por olhar, eu tava nesse grupo por estar, até eu decidi me converter. E eu lembro que depois que eu decidi me converter, essa pessoa me ajudou muito. A Rê me ajudou muito a ficar firme, a não desistir. Porque no começo da minha conversão, a gente viu e ouviu coisas que machucaram muito. Muito. Eu ouvi coisas que machucou muito meu coração. Pessoas próximas. E tudo isso era pra gente desistir. Tudo isso estava acontecendo pra gente desistir, pra gente abrir mão do que a gente estava querendo pra nossa vida. Só que a gente não desistiu. Graças a Deus. E então, Deus enviou pessoas pra ajudar a gente a se fortalecer. E com o tempo, a gente se firmou. Acho que foi por aí, em julho, a gente já estava começando já a se firmar. Aí a nossa pastora, na época, que era a nossa pastora, falou pra gente que a gente precisava casar, porque não era certo diante de Deus a gente estar morando junto e não estar casado. Deus não se agradava disso, se agrada, né, disso. Então, e a gente falou, meu Deus, como que a gente vai casar? O valor do cartório para casar era 400 e poucos reais. E a gente não tinha dinheiro para nada. Então imagine para casar. E aí começou a dar desespero, mas como Deus é um Deus que nos surpreende, Deus preparou tudo. Deus preparou o dinheiro pro cartório, preparou o dinheiro pro almoço, porque sim, a gente fez um almoço só para os mais próximos. Deus preparou o meu vestido, a minha maquiagem. Deus preparou tudo. Foi um casamento simples ao olhar humano, mas tinha tanto Deus. Sabe, nosso casamento foi simples, mas foi tão de verdade, sabe? Foi tão cheio de amor, cheio de mudanças e transformação, que na palavra fala, quando a gente casa, o marido e a mulher viram um só, se torna uma só carne. E nesse dia a gente virou uma só carne, que foi no dia 16 de setembro de 2017. E no dia 1º de outubro a gente batizou. A gente batizou nas águas.
A gente se tornou uma nova criatura, eu e meu marido, no mesmo dia. E, como eu falei pra vocês, foi uma transformação a cada dia. Cada dia eu dava um passo mais perto de Jesus. Eu renunciava o meu marido renunciava o eu dele para estar mais perto de Jesus. E nesse ano de 2017 se afastaram muitas coisas e pessoas, mas também Deus trouxe novas coisas e novas pessoas. E a gente se firmava ainda mais na igreja. A gente sempre teve problema. Antes de se converter, a gente tinha problema. Só que a diferença... Ah, Mirella, então o que fez vocês? Qual foi a diferença? A diferença é que o Espírito Santo transformou a gente. Hoje, a gente lida com os problemas de uma forma diferente. A gente tem problema, mas a gente entende que no nosso coração a gente tem um Deus que a última palavra vem dele. A gente pode estar passando pelo que for, a gente sempre coloca tudo nas mãos de Deus. Eu e minha casa, a gente serve ao Senhor, igual fala Josué. Então, naquela época, a gente era ainda novo convertido, a gente estava começando a conhecer, sabe? E a gente passou por várias decepções, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Só que Deus não permitiu, a gente também não permitiu sair da presença de Deus por causa dos erros das pessoas. A gente aprendeu com o tempo que Deus não tem culpa das atitudes das pessoas, das escolhas, da ruindade do coração, do nosso coração. E o nosso foco sempre foi Jesus. Sempre foi Jesus. Eu lembro que quando a gente começou a se converter, eu não conhecia a Bíblia. E quando eu comecei a querer conhecer, eu orava para Deus, Senhor, me ajuda a entender a Bíblia, porque eu não conseguia, eu lia ali, parecia que era chinês. E em meses, Deus começou a me dar o discernimento da palavra dele, da Bíblia. Então, foi uma transformação com o tempo. Às vezes, as pessoas falam assim, eu não aceito Jesus porque eu não estou preparada. A gente nunca está preparado. Sério, nunca. Não ache que você precisa ficar preparado, que você precisa se libertar das suas coisas, deixar as suas coisas para aceitar Ele. Ele aceita você como você tá, mas você não permanece como você tá. Você não fica do mesmo jeito se você querer. A gente não ficou do mesmo jeito. A gente aceitou a transformação, a mudança. E a partir da nossa conversão, que a gente decidiu, nosso casamento melhorou, nosso diálogo melhorou, a nossa compreensão, a gente tinha compreensão, a gente tinha companheirismo, a gente tinha diálogo, eu comecei a vontade de querer sair para ir pra farra, de fazer aquilo, tava sumindo, não tinha mais vontade. Os meus gostos musicais mudou, o jeito de eu me vestir, o jeito de eu lidar com os meus problemas. E automaticamente o meu pé também melhorou. Eu tive que tirar, graças a Deus, a Jesus, eu tirei a minha bota ortopédica, porque eu usava bota ortopédica. Como eu não conseguia tomar banho, então eu tive que colocar, porque eu não conseguia pisar meu pé no chão. Mas quando a gente se converteu, eu tirei, graças a Deus. Eu sentia antes formigamento. Sumiu o formigamento. E o estranho é que eu fazia exames e exames antes. E eu não descobria, nenhum médico descobria o que eu tinha. Olhava pra mim e falava assim, você não tem nada. Como que eu não tinha nada se eu tava sentindo dor, sentindo formigamento e tudo mais? Eu tinha alguma coisa. Então, tudo transformou. Tudo melhorou. Melhorou pra melhor. Tudo mudou pra melhor. O meu marido também mudou. A gente começou a entender a como se comportar como um homem e mulher casados.
eu comecei a aprender como ser uma mulher cristã. Ele começou a aprender como ser um homem cristão. Tudo mudou. Teve mudança particular entre eu e Deus, entre ele e Deus. Teve mudança como casal. A nossa casa mudou. Onde havia briga, onde havia xingamento, eu xingava muito, nomes feios. Eu parei de xingar. Deus me libertou por completo. Deus fez coisas que nada do que eu fazia no mundo é capaz de fazer por mim. É capaz. Todos os problemas e frustrações, porque sim, a gente ainda continuou tendo problema, decepção e frustração depois que se convertemos. A única diferença é que a gente entregava tudo para Jesus e entrega até hoje. A angústia que eu sentia, o desespero que eu sentia, o desânimo que eu sentia, eu não conseguia ser aliviada pela bebida, pela farra, pela bagunça. Mas em Jesus, tendo a presença de Jesus no meu coração, no meu casamento, na minha vida, hoje eu consigo ter o meu alívio. Hoje o Espírito Santo vem, acalma a gente, cuida da gente. Várias vezes eu passei momentos na minha casa, aqui na minha casa, que só tava eu e Deus. Eu falava com Ele, eu chorava para Ele. E Ele usa pessoas para vir até mim e falar as coisas que eu precisava, eu necessitava, meu espírito, a minha alma precisava ouvir. E nisso eu vejo e via o cuidado de Deus sobre a minha vida. Fora as pessoas que Deus usava para falar que estava livrando a minha família disso, estava livrando o meu parente daquilo. E eu acreditava, porque eu sabia o que Deus estava fazendo em mim. Muitas pessoas não entendem, por que a Mirella se converteu? Porque eu estava insatisfeita com a minha vida. Eu era infeliz, eu não estava completa. Eu não entendia por que estava acontecendo tudo aquilo. E foi a melhor decisão que eu tomei, que eu e meu marido tomamos. A gente tem problema, a gente tem luta, mas a gente não luta sozinho. Quem luta por nós é Jesus. Foi fácil? Não. Porque a gente teve que renunciar a muita coisa. Mas valeu a pena e vale todos os dias. Todos os dias vale. Tem uma passagem na Bíblia, eu vou abrir aqui. Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Foi isso que aconteceu. Nós fomos até Jesus. Nós aprendemos e aprende até hoje dele, todos os dias. O jugo dele é leve. Ele é manso, ele é humilde, ele sabe nos ensinar da forma certa. A gente encontrou descanso para nossas almas, para o nosso espírito. Hoje a gente entende que a última palavra é dele, que nós dependemos dele, que o ar que respiramos depende de Jesus, a vontade é dele. Entendemos, eu particularmente entendi, que a gente não tem nada sob o nosso controle. E não adianta a gente querer ter as coisas, problemas, resolver do nosso jeito, fazer as coisas do nosso jeito, que a gente não consegue. Em vez de melhorar, piora. Eu tava sobrecarregada, eu tava cansada. Para uma pessoa que não conhecia nem a Bíblia Sagrada, me converter do jeito que eu me converti, Deus me mudar do jeito que Ele me mudou, e me muda até hoje. É só Deus mesmo que pode fazer, porque eu era uma pessoa extremamente difícil de lidar. E Deus mesmo assim me escolheu, com todos os defeitos, pecados, limitações, dificuldades que eu tenho, que eu tinha. Ele me escolheu. Não sei se você está sobrecarregado.
se você tá cansado. Mas se você não sabe mais o que fazer, se você tá inconformado com alguma coisa da sua vida, fale com Jesus. Ah, mas eu não sei orar. Fale, somente fale aquilo que você tá sentindo. Deus ama um coração sincero. Tenha um coração sincero diante dele, porque eu tive. Eu lembro que as minhas primeiras orações eram: se o Senhor quer me mudar, então me mude. Era só isso que eu falava pra Deus. Não falava nem amém. E ele me mudou aos poucos. E hoje eu entendo que eu tive que passar por cada coisa que eu tive que passar para se tornar a pessoa que eu sou hoje. Os processos que eu tive que passar, era necessário eu passar. Era preciso eu passar. Deus permitiu. Para me tornar a pessoa que eu venho me tornando a cada dia. Não sou perfeita, não sou. Pretendo ser alguém melhor ainda em Cristo. Mas eu ainda vou chegar lá. Ainda vou conseguir chegar lá. A conclusão de tudo isso é que Deus nos ama independente do nosso pecado. Ele ama o pecador, mas não o pecado. O que me fez querer me converter é entender aquilo o que eu queria para minha vida. É ter a minha opinião. Eu quis me converter, então automaticamente eu ia ter que renunciar às coisas, que abrir mão de algumas coisas na minha vida. A gente tem que querer, a gente vive escolhendo 24 horas coisas para nossa vida. A escolha sempre vai estar na nossa vida, então a gente escolheu. A gente precisa querer. Para Deus mudar, a gente precisa querer. Não tem outro caminho que te dá paz, que te dá alívio, que te dá o refrigério, que te dá descanso. O mundo do jeito que tá hoje, as pessoas, as coisas que estão acontecendo. Eu falo pra vocês que se eu não tivesse Deus na minha vida, se eu não tivesse aceitado Jesus, eu não sei como que eu iria estar lidando com todas as coisas, sabe, difíceis que a gente tá passando. Foi a melhor decisão. Foi a melhor decisão. A gente aceitou Jesus, decidimos se converter. E é isso. E transformou a nossa vida e tem transformado a nossa vida. Porque Deus é maravilhoso. Espero muito que de alguma forma Deus tenha falado com você. Deus tenha tocado o seu coração. E tem vários assuntos que eu quero abordar aqui no canal. Mas é para os próximos vídeos que eu irei colocar. Tá bom? E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Tchau!